como você se comporta quando escuta por aí a palavra sexo? Alguns dão uma risadinha, outros ficam normais, pois sabem que essa palavra é usada em mais de um tipo de situação. E outros simplesmente irão se assustar e começar a pensar nas milhares de formas na qual esse conceito já foi demonizado por qual seja sua ideologia, assim criando um furacão de sensações, que faz a pessoa se afastar de tal assunto. Uma relação sexual entre duas pessoas cujo há um consentimento entre ambos, até porque quando não é, a palavra sexo se transforma em estupro, é uma série de sensações instintivas que acontecem alternando vários tipos de funcionamento de nossos corpos através de nossas áreas sensíveis, que libera nossas versões mais selvagens para com quem estamos nos relacionando. E mesmo que não tenha lá uma outra pessoa, somente você com seus sonhos molhados, todo esse evento ainda pode vir à tona. E você concordando comigo ou discordando, não é uma política ideológica, ou um ser supremo, ou um culto maluco que domina o mundo, mas sim o sexo. Primeiramente, pois é uma coisa na qual move todo tipo de ser a fazer algo, e é uma coisa na qual quase não podemos ter o controle sobre. E segundamente, pelo fenômeno de o quanto isso é tratado em tudo que é lugar, algo criticamente, exacerbadamente estudado, porém nunca ensinado. Parte da demonização sobre este assunto é o que cria um tabu, e é o que nos faz reprimir sobre o que nós somos de verdade, o que pode acabar gerando diversos tipos de traumas e problemas psicológicos. Se você não faz sexo, tu é um fracassado. Se você não faz sexo, não criará uma família. Se você não faz sexo, não estará ajudando nas vontades do seu parceiro. Se você não faz sexo, bem, você vira um demônio da sociedade. Todos que julgam as pessoas por este assunto duramente abafado pela cultura, sejam aqueles que te criticam por não atuar neste meio, ou aqueles que te demonizam por atuar, são tão reféns dessas vontades quanto. E a pessoa, a vítima, não terá um lugar para onde conversar sobre, fazendo com que cada um de nós tenha nossas opiniões de forma completamente privada e trancada somente para nós a 7 chaves. Ao mesmo tempo que é um dos assuntos mais obtusos de se conversar, também é o que mais move a sociedade. E aqui, eu infelizmente vou ter que dizer aquela frase. É só olhar para os números, eles não mentem. Mas aí você me pergunta, o que Golden Boy tem a ver com isso? E é com muito astral que eu te respondo, tudo! Infame, mas bem elogiado OVA da década de 90, Golden Boy é, como podemos dizer, muitas coisas. E eu vou tentar falar de cada uma delas ao longo do vídeo. A história se passa na pele de Kintaro Oe, um rapaz de 20 e poucos anos que largou a faculdade, pois ele já havia concluído toda a grade curricular bem antes da conclusão do curso, e seu hobby é aprender. Ele vive com sua bicicleta Crescent Moon, viajando em todo tipo de lugar no Japão, fazendo vários tipos de bico em que ele tiver oportunidade, sempre querendo aprender mais e mais. E tudo que ele considera como aprendizado, anota em seu lendário caderno. E lá tem todo tipo de coisa, até análises minuciosas das mulheres bonitas que ele encontra por aí. Ele é um tarado de marca maior. E bem, já que eu falei sobre isso, vamos tirar o elefante da sala de uma vez. Na real, este elefante vai ter que ficar na sala. Cada um dos 6 episódios de 30 minutos cada, mostra ele em um local diferente e trabalhando com uma coisa diferente. E são estruturados da seguinte forma: ele chega em um novo local e o faz o impossível para conseguir o emprego. Sua vontade transcendental normalmente se dá por conta da aparição das mulheres mais gostosas do universo. Sério, o design de cada uma delas que aparece na animação são as coisas propositalmente mais sensacionais de todas, e se encaixam bem no escopo ideal padrão. Às vezes são puramente gentis, às vezes são totalmente independentes, e às vezes são completamente dominadoras. E eu não julgo nem um pouco o fato de Kintaro ser um completo simp por elas. Eu faria o mesmo. Na verdade, eu acho que eu não faria no nível dele. Eu acho que ninguém no mundo faria, mas eu falo disso mais pra frente. Com isso, ele sempre acaba se fazendo de bobão incompetente na frente delas, até porque ele é um bobão mesmo, e por conta disso, dificilmente dão bola para ele. Aos poucos ele vai aprendendo um monte de coisas novas, seguidos de uma possível mancada que lhe dá por qualquer que seja o motivo. O primeiro episódio é um bom exemplo do que vem a seguir na animação. Ele está em uma empresa de programação, porém todas acham ele um Zé Ninguém. Daí ele, com o tempo, aprende em como elas trabalham e tal, mas de repente ele desliga o computador que estava salvando o arquivo que elas
demoraram um tempão para desenvolverem, e que foi totalmente corrompido por causa disso. Nisso ele é pego no flagra e é expulso por motivos bem claros, deixando todas em pânico, pois este programa tinha um prazo para ser entregue, e como elas tinham perdido tudo, não havia salvação. Eis que depois descobrem que ele tinha feito um backup do programa em um disquete, e quando acessam este disquete, o negócio está completo e em uma versão ainda melhor e mais intuitiva da que elas haviam programado anteriormente. Todas arrependidas, querendo se desculpar do garoto, descobre que ele já foi embora, pronto para embarcar em um novo bico, um novo aprendizado, somente com sua bicicleta e seu caderno de anotações. E concluindo essa parte, Golden Boy é bem episódico, onde cada parte essa fórmula se repete. O que varia é o tipo de emprego que ele está no momento, a garota mais bela da existência em que ele se derrete e as cagadas que ele faz. Até porque toda essa história é levada bem na base do humor mesmo. Ao mesmo tempo que ele traz várias coisas legais vindas do personagem, também é uma obra com bastante comédia e movida a toneladas de cenas apelativas. E às vezes as duas coisas se misturam, como os peitos da garota do primeiro episódio que não param de pular por algum motivo muito idiota. E apesar de ser episódico, o ritmo é bem satisfatório, sendo fácil de se engajar pelo personagem, pelas piadas e pela qualidade altíssima de animação. E aqui a equipe não está de brincadeira, tendo como designer de personagem Kawamoto Toshihiro, o mesmo de Cowboy Bebop e Wolf's Rain, colaborando com a equipe deste projeto que fez um trabalho sensacional, contendo diversos sakugás de qualidade, um capricho nos cenários bem nítido e sempre se mantendo consistente, principalmente nas expressões faciais impagáveis. E por fim, sobre a animação, vale ressaltar o último episódio da série. Neste, o trabalho da Base é em um estúdio de animação, e este aqui é especial, pois os ensinamentos da Base têm diretamente a ver com a animação em si, mostrando em como ela funciona e em como cada um dos envolvidos precisam trampar feito loucos por conta de prazos apertados e afins. Este é especial, pois é onde o Kintaro mostra todo o aprendizado que ele acumulou em todos os 5 episódios anteriores para ajudar a equipe de animação, e para isso ele pega os contatos de todas as garotas que ele conheceu anteriormente para que elas possam ajudar em uma parte específica. Daí, quando o produto é finalizado, quando todas percebem, ele já foi embora, como sempre, pronto para uma nova empreitada. E assim, a animação é finalizada. Um final que tem a sua dose de conclusão, porém bem aberto. Além disso, também é satisfatório para todo mundo. Golden Boy é divertido e bem animado. Sua dose de ete pode variar para níveis bem altos, mas no geral é uma obra bem assistível. E aí é que tá, este último episódio é uma parada especial por ter uma conclusão própria, algo que fala com a animação em si e é um desfecho satisfatório, porém, contudo, todavia, entretanto, que não tem no mangá. E é neste ponto que eu preciso dar um aviso para todos. Dificilmente se fala do mangá pela internet, principalmente no YouTube brasileiro, e existem trocentos motivos para isso. Além do difícil acesso à leitura, já que não existem scans traduzidas do mangá inteiro para o português, a partir dos acontecimentos que precedem os da animação, tomam um caminho tão absurdamente maluco que poucos voltaram para contar alguma história que não vá muito além do que isso aqui ficou uma bosta. Porém, uma coisa que posso dizer é que, se você tem gatilhos com assuntos um pouco mais pesados ou com assuntos voltados a temas altamente sexuais, eu não te julgo, mas daqui pra frente, tudo o que eu falei no início deste vídeo vai vir à tona. Então, sem mais delongas, vamos lá. 2 anos antes da exibição do OVA, Egawa Tatsuya inicia a publicação de uma nova obra na divisão de mangás adultos da Jump, a Super Jump, com o nome de Golden Boy. O cara já era conhecido por ter feito alguns sucessos anteriores, como o gag mangá Magical Taruruto-kun e um outro chamado Be Free, que o deixou mais reconhecido no mercado. Então eu imagino que a obra de Golden Boy deveria ter tido algum tipo de expectativa. Algumas coisas são bem reconhecíveis em suas obras, como o seu traço, o humor nas expressões faciais e principalmente no alto teor sexual que ele não tem medo algum de expor. O mangá começa bem semelhante ao que todo mundo conhece. Cada capítulo mostra o Kintaro em algum canto aprendendo mais e mais coisas, todos eles com o ete sempre lá nas alturas. Ele ainda vai editar suas falas impagáveis sobre a treinadora de natação e a outra garota lá ainda vai continuar se masturbando pela moto. Igualzinho, do mesmo jeito. Inicialmente aqui tem alguns capítulos que não foram adaptados, como em um em que ele trabalha em um hotel onde um grupo de universitárias participam de uma orgia. Tem um em que ele experimenta fazer uma transformação feminina para tentar descobrir o porquê ele estava babando em uma dançarina de uma boate que deixava todo mundo hipnotizado. E um outro que ele participa de uma banda de rock e faz um trisal com as outras 2 integrantes da banda. Acho que vocês já entenderam o porquê essas histórias não terem sido adaptadas. Mas relaxa, isso aqui é só o início. De todos os 10 volumes e seus praticamente 100 capítulos, o OVA adapta somente o primeiro volume. E sendo algo positivo ou não, duvido muito que eles conseguiriam adaptar para a televisão do segundo pra frente. E explicando em uma citação curta, Golden Boy vira um hentai. Mas com uma citação longa, o hentai é envolto a uma organização que quer
dominar o mundo, atraindo as pessoas por suas vontades libidinosas, se tornando completamente devotas pelo líder ultra ricaço que faz sexo com a mulher dos outros e que tem um pau enorme, abordando uma tonelada de temas altamente políticos e filosóficos sobre o comportamento humano, sobre a dependência por seres materiais e a verdadeira liberdade. Do segundo volume para frente, tudo começa com uma mudança total de estrutura. O que eram capítulos fechados, cada um com seu início, meio e fim, vira um arco enorme dividido em uma cacetada de capítulos. Essa estrutura vai conter apenas 3 arcos, sendo um deles mais curto entre os 2 que são enormes. Este no meio seria algo mais para dar um descanso no clima mais perturbador entre as histórias maiores, pois elas se relacionam entre si de certa forma. No início do primeiro grande arco, já mostra um bocado das ideias que Egawa já tinha, mas agora vai propor em um nível mais crítico, que começa mostrando um Bostil que não consegue se esquecer da mulher que ele tinha, mesmo depois de terem terminado e depois de ser traído por ela pelo cara do culto milionário. E a coisa mais legal é em como o mangá gosta de mostrar esse cara sendo um completo merda, falando e reagindo com os outros da forma mais imbecil possível. E no meio destes eventos onde mostra o cara pagando o mico, uma hora ele acaba encostando numa barraquinha de tofu, e quem trabalha lá é nada mais nada menos do que Kintaro Oe, ao lado do prédio enorme onde o líder do culto se encontra. Essa fixação por depender de alguém se mostra de várias formas, seja pelo cara que não consegue esquecer a ex dele, a garota que com o tempo fica devota ao grandão do prédio, junto com a sua vice-líder. Este arco varia bastante entre o Kintaro sendo um tanto mais passivo, enquanto nos é apresentado todas as ideologias desta mega organização. E junto disso, a coisa que mais se escalona na série são justamente as cenas de sexo. O que antes era um eti constante, mas quase sempre humorístico, se transforma em longas cenas de sexo somente com uma tarja preta e posições convencionais para não expor as partes íntimas. Uma das mais exemplares é quando a vice-líder começa a fazer o processo de transformação da ex do outro cara lá, onde rola todo tipo de safadeza, quase como se fosse uma espécie de lavagem cerebral, em que ao mesmo tempo que fica bem explícito a atuação da coisa toda, também rola toda uma conversa no meio sobre se tornar uma devota da organização e que uma pessoa dentro de uma sociedade não existe sem se depender a algo que te segure e te leve pra frente. Com a dominadora que é completamente devota ao seu chefe, a nova integrante também se torna uma. E o que poderia ter um terror vilanesco nessa cena, também diz muito sobre a dura realidade. E o que prova isso é o cara Bostil que fica completamente alterado e sem rumo após terminar com a recém-integrante do culto. Este primeiro grande arco é mais como se fosse uma longa apresentação do que viria mais pra frente, mas ele termina da forma na qual já conhecemos. Coisas acontecem, Kintaro lança a sua pedrada e parte para um novo trampo. Eu não sei se isso poderia ser um elogio para o mangaka, mas é impressionante ao ver que ele tá cagando e andando para qualquer regra que faça com que sua obra seja apreciada por todos. Golden Boy ainda continua tendo seus tons de humor com as caretas e acontecimentos improváveis em várias cenas, mas quando eles focam em algo sério, o negócio alfineta de verdade os problemas da sociedade de forma bem suja e crítica, ao mesmo tempo em que ele deixa bem explícito que ele não vai ligar para qual seja o tabu, tanto que essa dependência pessoal é atacada pela relação sexual e está aliada a todo tipo de fetiche que o autor der para colocar. Se tu manja das tags mais doentes da cabeça, então se prepare, pois uma porção bem grande delas está aqui. Talvez seja para dar uma variada em um mangá seinen de vários capítulos e nunca cansar nas ideias? Talvez, mas também pode ser que isso seja um exemplo de que este elemento não existe restrição. O fetiche da pessoa pode ser demonizado por muitos? Pode, porém ele compartilha da mesma ideia de que a organização quer passar. Seja lá qual for a pessoa ou objeto, você sem ela vira um monstro incapaz de se comportar em sociedade, uma droga que o ser humano precisa para se manter capaz de realizar sua rotina morta de viver em um quadrado por toda a eternidade, que, por fim, ao invés de estar vivendo, está sobrevivendo. E para mostrar ainda mais formas de devoção, o segundo grande arco está aqui para isso, deixando bem claro que ninguém sobrevive a este sentimento, nem o próprio Kintaro. Agora voltando ao que eu havia falado antes, sobre ele ser capaz de realizar os feitos mais indescritíveis para conquistar o coração das garotas que ele encontra por aí, começa com ele se expondo para todo mundo o quão ele se importa com cada uma que encontra e a trata como se fosse a coisa mais sensacional que já encontrou. Ao mesmo tempo em que ele tem um fraco pelos seus fetiches por privadas, a sua empatia com quem ele conhece é realmente genuína, e isso também é um exagero quase alienígena vindo dele. Por exemplo, o arco começa com ele em uma loja de conveniências, em que uma colegial que passa por lá com frequência começa a roubar escondida os produtos do estabelecimento. E mesmo que Kintaro tenha percebido os furtos constantes que a garota realizava, ele nunca agiu com agressividade. Pelo contrário, ele se pega diversas vezes pensando sobre o porquê dela estar roubando e querendo descobrir como é a sua vida, ao mesmo tempo em que ele leva tudo isso como aprendizado. E aí é que tá. Neste processo de descobrimento e vários diálogos com a pessoa, várias coisas acontecem e agora Kintaro
Kintaro é uma colegial tendo uma vida dupla entre ser ele mesmo e ser a garota que passava os dias furtando na lojinha ao invés de ir para a escola. E ele agora frequenta o colégio em que ela estuda, mora em sua casa, usa suas roupas, faz os seus deveres, literalmente vivendo a vida da garota. Sim, eu sei, é ridiculamente estúpido em um novo patamar e algo inadmissível, mas é aquilo. Kintaro fez isso pela garota e com a aprovação dela. Seu processo de empatia se inicia quando ele quis realmente saber como é a vida da garota, sentindo em como é ser uma mulher, como é a sua família e como são suas amigas. Tipo, é uma parada que realmente me fez rir de nervoso. É à beira de um precipício que gera uma adrenalina que uma porrada de informação é passada para Kintaro, que quer aprender sobre a vida, e para nós leitores que não sabemos se choramos de rir ou se choramos sangue mesmo. Porque sim, é o cara passando por todos os tipos de transformações físicas possíveis para entender como a garota se sente, fazendo presenciar várias coisas, como as garotas do colégio que também passam por processos sexuais, se apaixonando e todas as vontades humanas que todo mundo passa quando estamos no processo de puberdade, a curiosidade por conteúdo mais 18 e a vontade de tentar essas coisas novas. Porque sim, tudo isso também se passa pela cabeça de uma mulher. Além disso, também é uma baita exposição do funcionamento escolar do Japão, onde a crítica não diminui, só aumenta, e provavelmente em níveis preocupantes para a sociedade de lá, como em um capítulo completamente voltado ao Kintaro, se passando por aquela garota, questionando os professores sobre o que eles realmente deveriam estar ensinando para seus alunos, citando revisionismo histórico e métodos de aprendizado que façam todos se divertirem aprendendo, ao invés de aprenderem por obrigação. Ao mesmo tempo que na página seguinte, mostra que os professores infelizmente acabam sendo reféns por conta de uma série de regras que a sociedade impõe para que seus ensinamentos tenham todas essas limitações. Este é de longe o arco mais importante da série, onde todos os elementos de Golden Boy elevam ao nível máximo. A quantidade de garotas é enorme, os assuntos tratados são mega amplos e sensíveis para muita gente, a quantidade de cenas sexuais é ainda mais alto e variado, agora que também tem relações entre duas consideradas garotas e ainda envolvendo colegiais, a insanidade de Kintaro para alcançar o objetivo de sempre aprender mais é ainda mais nítido, e todos esses elementos já chegam neste ponto e o arco ainda está nem na metade. Se me lembro bem, ele consegue ter ainda mais eventos importantes e é bem maior que o primeiro grande arco, mas minhas lembranças reforçam isso porque dentro disso tudo, eu diria que ocorrem umas duas mudanças drásticas de foco. A primeira é que de repente brota uma lona nova que domina todos os garotos da escola com um Golden Shower, fetiches e tal, que transformam o colégio numa bagunça, e para aumentar a farra, a vice-líder da mega corporação retorna na obra e faz a instalação de um dispositivo de realidade virtual nessa mesma escola, e todos que decidirem experimentar usar do joguinho virtual, é só colocar os óculos que irá presenciar o seu mundo dos sonhos, uma tecnologia programada para saciar todas as suas vontades e te transformar em um maioral, um mundinho perfeito para que você não precise de mais nada, somente este sonho interminável e sua devoção a mais um artifício cuidadosamente calculado para confirmar ainda mais uma vez o quão facilmente todo ser humano se torna dependente de algo. Arco colegial? Kintaro se passando por uma garota? Nah, agora o plot é a literal dominação mundial por lavagem cerebral caindo como um míssil. Quando eu disse que a Gawa não ligava para a estrutura, eu não tava brincando. Então Kintaro decide também experimentar os óculos VR, pois como eu já disse antes, ele é tão refém de suas vontades quanto qualquer outro personagem da obra, e o mais legal é que ele sabe muito bem disso, fazendo com que todas as suas ações sejam tão imprevisíveis para todos e que cativa todo mundo. E no momento em que ele entra no mundo dos seus sonhos, inicia-se um novo arco. Pois é, no meio do caos completo em que a vida real está passando, o foco muda completamente mais uma vez. E agora é especial, pois é nele que veremos o que Kintaro realmente é, e teremos o veredito de como ele se tornou a pessoa que ele é atualmente. Uma vez que já tivemos diversas afirmações de como o ser humano se comporta e de que o mundo provavelmente terá seu fim em breve, o que sempre queríamos ver desde o começo acontece. Como Kintaro chegou aonde chegou. Até então, dentre todos os eventos que o mangá já mostrou, uma coisa que fica clara é que Kintaro é o principal ponto que contrasta diretamente com o pensamento de praticamente todos os personagens principais já apresentados. Enquanto todos sofrem aos montes ou dominam os montes pela dependência insaciável pelas coisas, o outro tá lá de boas, resolve um trampo, vai embora e parte pra outra. E isso gera muita curiosidade e nos faz cativar pelo jeito que ele é apresentado pra gente. É como se fosse um ponto que fica brilhando pra lá e pra cá em um mar de escuridão que quase nos faz cegar. E o mais legal disso é ver que até Kintaro sofre por conta de seus desejos. A diferença é que ele sabe muito bem disso e aceita em sua completa plenitude, pois não somos perfeitos. O ser humano carrega consigo uma série de inconsistências e é isso que nos faz seres humanos. E ele entender sobre essas coisas é o que o torna a pessoa alto astral que ele é. Facilmente
constantemente levando as coisas pro lado positivo e anotando tudo, sempre querendo aprender mais sobre as coisas e fazer disso o seu hobby, consolando até o mais podre dos podres, que segue em frente e que não se deixa levar pelas frustrações. Um verdadeiro exemplo de liberdade, e quem está do outro lado, preso pelas correntes seja lá de quem for, fica maravilhado pelos seus feitos. Se for considerar o esquema das garotas depois de reconhecerem o seu lado bom ficarem completamente apaixonadas, é porque Kintaro as libertou de toda a regressão que elas, como cada um de nós, aprenderam sobre os seus direitos e deveres durante a vida toda. É uma coluna da vida que temos em nossa cabeça, porque foi assim que nos foi ensinado, ser quebrado por um cara que foi gente boa e depois foi embora para aprender mais. Ok, eu fiz toda essa expectativa e tal sobre a trajetória do protagonista, até porque neste ponto já é de se acostumar que a série trabalha com suas mensagens através de exageros. E eu não considero isso algo ruim, por muitas vezes todas essas coisas acabam se colocando como peças de um tabuleiro em que a conveniência se torna uma arma para que a efetividade de tal mensagem para o consumidor seja a mais alta possível. De qualquer forma, a expectativa nisso, pelo menos em saber quem foi Kintaro, é só a trollagem mesmo, o que é também bem funcional. Ele, como qualquer um de nós, já foi um bundão e este arco basicamente mostra uma série de lembranças que o personagem presencia da época em que ele ainda estava na faculdade. Kintaro sempre foi um aluno esforçado e tudo mais, porém sempre se pegou pensando sobre o seu futuro e percebendo que seria a coisa mais chata do mundo. Nisso ele resolve fazer uma viagem essa que é o ponto de virada mais importante para ele, em que ele conhece uma garota na qual havia largado a faculdade e vivia de fazer bicos pelo país sempre querendo aprender mais e mais. Isso me lembra alguém. Olhando para Golden Boy num geral, é normal se pensar na obra como mais um rentão em que objetifica a mulher da forma sexual e tudo mais. Porém, o que não seria normal em visões como essa é quando percebem que quem ensinou Kintaro a ser toda a maluquice que veremos na série inteira é justamente uma mulher. E digamos que a história passa por todos os tipos de garotas e com todo tipo de personalidade, mas Yoko consegue ser ainda mais foda do que todo o universo e tudo que conhecemos no mundo. É tão bonitinho os dois se conhecendo, Kintaro Bostios e seus desabafos com o desânimo pelo ensinamento de sua faculdade, Yoko Shed escutando tudo o que ele tem a dizer e admirando o brilho nos seus olhos, numa fogueira no meio da floresta de noite e que se transforma em uma cena de sexo que dura uns 15 capítulos. Sim, exatamente, uma relação sexual que poderia ser a duração de um mangá inteiro, que poderia durar mais que os 5 minutos de Namekusei, que duraria mais que uma partida de Slandunk, que duraria mais que atravessar o campo inteiro de Capitã Tsubasa, a mais pura e consensual relação entre duas pessoas. Ao mesmo tempo em que essa é a primeira vez de Kintaro, fazendo um novo mundo abrir para ele, um evento lendário para o próprio em que ele se solta completamente e deixa os seus instintos agirem à vontade em volta de uma mulher grandiosa que o admira por ser quem ele é e o coloca para cima após revelar todos os seus segredos. Um ato de novas descobertas e de um aconchego, expõe os seus desejos e que o faz soltar todos eles para fora. O que acontece aqui é um evento impagável para o próprio, só que ainda não é o fim da história dele, é apenas o começo, alternando entre capítulos completamente visuais e que você poderia ler em menos de um minuto, e os verdadeiros morais de texto sobre uma longa e complexa discussão sobre a sociedade e a humanidade envolvendo ele, Yoko e o grandão do pau grande. Sim, algo que eu não contei é que quando os dois garotos se encontram num primeiro grande arco, todos se assustam pois o líder do culto tem um respeito enorme por Kintaro, o que era uma pergunta que também poderia ser respondida aqui, e a conversa é sobre quais são os seus ideais e como eles se conflituam, gerando uma série de frustrações e visões de mundo distintas, e esta parte é o real teste imposto sobre Kintaro. Uma vez que ele encontrou a garota de seus sonhos, no momento seguinte, as paranoias sobre a posse de uma pessoa e o medo que aparece ao perceber que alguém tão superior a ele pode tomar ela de ti a qualquer momento, o faz entrar em um dilema complicado. Ao mesmo tempo em que ele respeita arduamente os ideais de Yoko sobre ser livre de tudo e não ter medo de ser quem é de verdade, ainda não consegue se segurar ao perceber que a situação de namoro com ela é cheia de buracos devido à sua falta de confiança, o que leva à cena mais impactante de todo o mangá. As idas e vindas com os problemas que Kintaro arruma para sua cabeça, muita coisa complicada acontece, incluindo as constantes traições. Falando de forma bem resumida, sem onde correr, ele fica com outra. Daí ele fica triste por isso. Yoko descobre, mas não fica com raiva nem nada, e entende os sentimentos dele, o fazendo bugar completamente. Nisso ela decide ficar assistindo os dois fazendo sexo, e uma longa conversa se inicia novamente, pegando vários e vários capítulos, fazendo com que o protagonista deste rolo todo presencie a cartada final sobre o que de verdade é a liberdade e o que é essa repressão de sentimentos que ele sofre, o conceito de uma relação amorosa e como isso pode destruir uma pessoa dependendo do que ela pensa a respeito disso. Por sua base, o namoro oficial se dá quando
quando duas pessoas se amam, mas isso facilmente leva ao ponto em que essas mesmas duas acabam sendo dominadas uma pela outra, como se fosse um sacrifício que teria de ser feito da sua liberdade em prol de conviver e amar somente ao seu parceiro pelo resto de sua vida. E bem, de um jeito ou de outro, uma relação amorosa contratual também é uma forma de limitar sua liberdade. E aqui vemos Yoko, alguém completamente desprendida desses conceitos, na qual Kintaro simplesmente não conseguia interpretar de um jeito positivo para ele. E eis que, no meio de tantas perguntas passando em sua cabeça, exatamente na cena de sexo dos dois, Yoko assistindo tudo isso, ela decide contar para ele o que aconteceu quando ela foi no prédio do grandão, até porque, até aquele momento, ele ainda não sabia, mas tinha certeza que ela havia o traído com aquele cara lá. Mas para a surpresa dele, mesmo depois de todos esses devaneios, Yoko ainda não curtia os ideais do dominador de pessoas, com todas aquelas formas de pensar que ele já havia apresentado antes. As pessoas precisam de um deus para poderem viver. Elas precisam de uma pessoa lá no alto para serem devotas e repetidamente precisam provar isso com atos indescritíveis. E no mundo existe aquele que domina e aquele que é dominado. Mas não, ela simplesmente consegue evitar a tensão que o cara passava e jogar na cara dele que, apesar de tudo, cada um é o seu próprio universo. As pessoas nascem sozinhas e morrem sozinhas, e nunca que essa forma de pensar seria funcional. Ao mesmo tempo que uma pessoa não consegue viver sem se adaptar cegamente por algo, o dominador também não consegue viver sem depender completamente da sua tropa. O dispositivo de realidade virtual deixa de funcionar, todos que estavam usando no momento ficam confusos, o mural de texto aparece com mais e mais perguntas, e o mangá acaba aí. Eu poderia simplesmente acabar o vídeo aqui também, mas sim, ainda tem mais um bocado de coisa a se falar a respeito, até porque é mais do que normal todos odiarem este final. Se você ainda não conseguiu absorver tudo que eu disse, eu falo de novo, o mangá acaba neste exato momento, em um arco dentro de um arco, no meio de um flashback, no ponto mais alto da discussão que se perdurou por quase 100 capítulos, sem conclusão, trocentas perguntas sem respostas e sem ter uma palavra para explicar o que aconteceu depois disso. Pesquisando para este vídeo, eu peguei para ler a conversa do pessoal da internet sobre o ódio que eles sentem pelo final. E um cara brotou dizendo que Golden Boy havia sido cancelado. E bem, fora este comentário, olhando em algumas wikis do Japão, realmente, o que eu vi sobre era que Golden Boy era para ter somente 3 volumes, mas a publicação na Super Jump estava dando tão certo que eles forçaram o cara a continuar. E então ele decidiu só fazer o que quiser. Com o tempo, a popularidade caiu e a editora o obrigou a finalizar o mangá dentre os próximos 3 capítulos. E assim ele fez, junto com a declaração de que nunca mais iria publicar na Super Jump. Golden Boy é uma grande série de experimentos, e como eu já havia dito, não existe qualquer consistência em sua estrutura narrativa ou qualquer limitação em como os assuntos iriam ser tratados. Isso fica bem mais claro a partir do momento em que ele foi forçado a continuar. Golden Boy ser cancelado por uma editora que tem todas as suas burocracias seria realmente o normal, e para ajudar nisso tudo, Egawa, além de Golden Boy, também estava publicando um outro mangá chamado Tokyo Daigaku Monogatari, desde 92, um ano antes de Golden Boy, e sobre o que já vi deste outro mangá, ele repercutiu por muito mais tempo, contendo 375 capítulos, e que também tem um OVA, este tendo 2 episódios. Infelizmente essa adaptação não convence muito, mas como eu não li o mangá, não tem como eu falar muito. O importante aqui é que, de um jeito ou de outro, o autor precisou fazer uns malabarismos na reta final, e mesmo assim, mesmo com o pedido de cancelamento de uma força maior que a dele, ainda assim daria para considerar que ele deu um belo tapão na fuça dos executivos nojentos, deixando a coisa mais escrotamente boçal e crítica possível, com um final feito por um mural de textão, com gritos e mais gritos dizendo que querem saber o que vai acontecer depois, remoendo de frustração de um término sem aviso prévio. E se for falar na língua do mangá, seria como se fosse numa relação sexual, que no momento do orgasmo, a pessoa não sabe se ela soltou seus fluidos ou não, ou de uma pessoa assistindo um vídeo pornô, em que no momento mais importante, a internet cai para sempre. Um desejo natural ser cortado à força, que gera um ódio descomunal das pessoas que sentiram a dependência de um mangá, que engajava pelo menos em alguma coisa, mas que nunca vão admitir. Mesmo que seja acidental, isso poderia ser até uma espécie de metanarrativa. Ao mesmo tempo que a série fala sobre isso o tempo todo, e que o dispositivo de realidade virtual ter desligado ser uma alusão de o fim de um império, é tanto uma crítica aos engravatados que cortaram a produção de Golden Boy, quanto uma crítica para os sentimentos de todos aqueles que leram até o final e odiaram o mangá. Odiar o final de Golden Boy é só uma afirmação da frustração que é sentir aquilo que te envolvia e que tu dependia,
dia, ir embora sem avisar. Agora, se você vier me perguntar se eu gostei do final de Golden Boy, eu responderia que sim, fiquei frustrado nos primeiros momentos, até porque eu estava tão engajado que eu não tinha me ligado o que estava acabando, mas particularmente achei sensacional. E pra quem me conhece sabe como eu me sinto em relação a decidir se tal coisa é boa ou não. Eu não tô nem aí pra isso. Ter sentido todas essas emoções e ter absorvido tudo isso dessa forma foi bem mais legal do que ficar fazendo análisezinha pra decidir por vocês se isso aqui é bom ou não. Golden Boy é um amontoado de uma cacetada de ideias e conceitos que brinca com nossas emoções o tempo todo e que mexe em muitas feridas que a sociedade de inúmeros países criou. E isso nenhuma apostila patética de como criar uma narrativa ou de como desenhar mangás vai te ensinar. Nenhuma delas te explica que mangás, para serem publicados e ser visto por todos, precisam ser passados por diversas regras que podem foder com a sua liberdade e que isso vai apodrecer toda a sua vontade. Eles não te explicam que se você não tem uma família rica ou não for branco hétero de olhos claros, o seu caminho para ser reconhecido ou vai ser impossível ou cheio de sequelas. Até na hora de criticar um método rígido e considerado pelo nerdola que diminui a conversa sobre algo só para falar se é bom ou não, acaba dizendo muito sobre como todos nós vivemos em níveis de hierarquia. Quem manda lá em cima é quem domina a manada, e a manada não sabe viver sem seu dono engravatado. Mas enfim, de qualquer forma, mesmo com este final, Golden Boy curiosamente ganhou uma sequência em 2010 de 16 capítulos. Infelizmente, o que eu consegui achar é somente o primeiro capítulo de cada um dos dois volumes, somente em japonês. Então não dá pra tirar muita coisa, nem saber se é uma história que só conta mais um dos esquemas de Kintaro, ou se conta alguma coisa maluca por trás. Mas não acho que a leitura deste segundo mangá diminuiria o que gerou no final de antes. Antes de ser aquilo que ele queria fazer, é uma manifestação que aponta diretamente na cara de quem quer mandar nos outros, esfregando o contratinho pra mostrar o tamanho do pau deles. E antes de ser bom ou não, ele sendo repudiado por muita gente, uma coisa é certa, Golden Boy com certeza é um dos mangás mais impactantes que eu já li. E bem, este vídeo ficou grande. Kintaro nos ensina muita coisa, e pode ser um exemplo de pessoa ideal na qual poderíamos seguir. Mas não acho que isso seria certo, não porque o modo na qual ele vive seria impensável em nosso país, mas porque se seguimos os ideais dos outros dessa forma, seria só mais uma forma de devoção que nos limitaria de sermos nós mesmos. Mas acho que muito do que ele passa pode ser usado pela gente. Nós somos tão reféns quanto qualquer um que vive em uma sociedade, mas cabe a cada um de nós se iremos simplesmente fingir que isso não existe, ou se pelo menos sabemos como toda essa engenhoca maluca que chamamos de cidade funciona, e levamos isso em conta para nossas decisões de vida. Repreendemos muito de nossas vontades naturais, mas elas estão aqui presas por cadeados que nós mesmos colocamos, e te garanto que parte de nossa falta de aprendizado é o que gera os problemas que nós presenciamos atualmente.